A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, oh glória, aleluia. Aqui quem vos fala é o seu irmão Emerson. Estamos aqui mais um dia de uma palavra de Deus, Momento Único Oficial com 2F, glória a Deus. Hoje é terça-feira, 14 de julho, 4h18 da manhã, muito frio em São Paulo, mas o Senhor, como sempre, Ele tem uma palavra ao meu e ao teu coração, aleluia. Hoje nós temos Lamentações de Jeremias, meus irmãos, Lamentações de Jeremias. Logo após o livro de Jeremias, logo após o cativeiro de Jerusalém, que está no capítulo de número 1, versículo de número 1, e depois versículos 4, 5 e 6, que diz assim, o capítulo 1, versículo 1, que diz assim: como está sentada solitária aquela cidade, antes tão populosa, tornou-se como viúva, a que era grande entre as nações, a que era princesa entre as províncias, tornou-se tributária. Lembre-se bem dessa palavra, tributária. Indo para o versículo 4, os caminhos de Sião pranteiam, porque não há quem venha à festa solene. Todas as suas portas estão desoladas, os seus sacerdotes suspiram, as suas virgens estão tristes e ela mesma tem amargura. Os seus adversários têm sido feitos chefes, os seus inimigos prosperam, porque o Senhor a afligiu. Por causa da multidão das suas transgressões, os seus filhinhos foram para o cativeiro na frente do adversário. E da filha de Sião já se foi toda a sua formosura, e os seus príncipes ficaram sendo como corços, que não acham pasto, e caminham sem força adiante do perseguidor. Meus irmãos, que palavra forte. Essa palavra, ela é fortíssima. E essa palavra, ela vem fazer jus aos momentos que estamos passando hoje em dia na igreja. Meus irmãos, nós temos que entender que toda palavra que sai desse canal, ela é dirigida somente à igreja. E como diz lá em 1 Pedro, o Senhor, ele começará a justiça pela igreja. O mundo, meus irmãos, já está condenado. Mas tudo que o Senhor diz é somente para a igreja dele, para aqueles que querem ele, para aqueles que são dele, somente a igreja. E aqui é uma palavra de repreensão para a igreja, assim como aconteceu na época de Jerusalém, de Israel. Jeremias, ele narrou toda a história do cativeiro de Jerusalém, do cativeiro do povo judeu. E eles foram para o cativeiro, tiveram o templo destruído, mas Jeremias, com o seu jeito de ser, porque Jeremias, ele chorou por aquele povo. Jeremias, ele intercedeu pelo povo, ele chorou amargamente para Deus, intercedendo por aquele povo. Mas o que Deus tinha decidido, estava decidido, e ninguém consegue tirar ou quebrar ou usurpar o que Deus programou, o que Deus decretou. E Jeremias, com o seu afeto pelo povo, isso quer dizer que Jeremias, ele amava o próximo como a ti mesmo, segundo o mandamento que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos deu. Amar a Deus acima de tudo, com todas as suas forças, com toda a tua consciência, sabedoria, mas amar o próximo como a ti mesmo, assim como Jesus nos amou quando foi à cruz do Calvário. Assim Jeremias também amou o próximo, porque Jeremias, além dele clamar por Deus, interceder por Deus toda a vida dele pelo povo judeu, ele fez lamentações também, que diz aqui, mas o Senhor, ele já tinha dado
o decreto. Como está sentada solitária aquela cidade, antes tão populosa, tornou-se como viúva, e que era grande entre as nações, e que era princesa entre as províncias, tornou-se tributária. A igreja hoje em dia, ela se vendeu por dinheiro. Não todas, mas a grande maioria, ela se vendeu por dinheiro, porque tudo que está envolvido na igreja está envolvido dinheiro. Tudo é através de dinheiro, muita enganação, muita arrogância, muita prepotência, porque se não contribuir com qualquer quantia em dinheiro, a tua salvação está em risco. Meus irmãos, quando Oséias diz que o povo perece por falta de conhecimento, é isso. Porque ninguém quer ler mais as Escrituras. Ninguém mais quer ler as Escrituras. Não conseguem mais ler as Escrituras. O inimigo, ele entra tão forte na mente das pessoas, ele entra tão forte no modo de vida das pessoas, o inimigo entra tão forte agora dentro da igreja, que ele já se instalou dentro da igreja e está espalhando a vontade dele. Qual é a vontade do inimigo? É colocar na mente do cristão tudo que é contra Deus. Porque ele, meus irmãos, no momento final, ele vai se assentar no trono, quando houver a desolação, e ele vai impor a imagem e semelhança dele ao homem e fazer o homem adorar a ele, dizer que ele é Deus e tirar toda a atenção de Deus. É isso que o inimigo quer. E muitos seres humanos dentro da igreja está indo conforme ele deseja, conforme a vontade dele. E não fazendo a vontade de Deus, mas fazendo a vontade de Satanás. Ou seja, tirar o foco de Deus e colocar somente o foco no ser humano. Ou seja, para você ir para o céu, para você prosperar, você tem que colaborar. Para você fazer isso, você vai ter que colaborar. Meus irmãos, está sendo ocorrido uma lavagem cerebral tão forte que muitos não querem mais ler a Bíblia, muitos querem pegar aplicativos para pregar, não precisam mais do Espírito Santo. O Espírito Santo não é mais necessário na vida de certos, entre aspas, cristãos que estão por aí, mas Deus, ele está furioso, Deus, ele está irado e vai vir um momento de correção para a igreja, assim como aconteceu na época de Jerusalém, vai acontecer, porque os caminhos de Sião pranteiam, porque não há quem venha à festa solene. Meus irmãos, ninguém mais quer ir à festa de Deus. Ninguém mais lembra da parábola daquele homem rico que mandou chamar todos para ir à festa dele e ninguém quis ir? O que esse homem rico fez? Mandou o empregado falar, vai lá e pegue todos os mendigos, todos, e tragam a minha festa, porque o banquete já está. E ninguém quis ir à festa, mas ele mandou chamar todos os mendigos, todos os que estão necessitados. É isso que Deus está fazendo. Deus, ele está recolhendo tudo aqueles que realmente adorem em espírito e em verdade. E aqueles que eram para ser, não são. E aqueles que eram, que não sejam, esses verdadeiramente são. Porque o Senhor, ele é espírito e ele se importa com os verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Os seus adversários têm sido feitos chefes, os seus inimigos prosperam porque o Senhor a afligiu. Por causa da multidão das suas transgressões, os seus filhinhos foram para o cativeiro na frente do adversário. Meus irmãos, nós estamos passando um momento tão crítico, tão sério, que muitos que dizem Senhor, Senhor, não entrarão no reino de Deus. Meus irmãos, é uma enganação tão forte dentro das igrejas que o Senhor, ele está irado, mas o juízo de Deus, ele vai descer na terra. O juízo de Deus, ele vai descer na igreja para ensinar a igreja que a igreja tem dono e é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o noivo da igreja. Mas o Senhor, ele está dando uma chance da igreja para que a igreja venha a entrar em arrependimento.
para que a igreja venha entrar em arrependimento, em concordância com a palavra de Deus. Muitos não querem saber da palavra, muitos não querem viver a palavra, muitos não querem aprender a palavra. É somente modo de ganhar dinheiro, é somente modo de encher a igreja, é somente modo de falar qualquer outra coisa, menos da palavra de Deus. Muitos querem entretenimento, muitos querem coisas futurísticas, coisas que não tem nada a ver com o reino do céu. Muitos estão deixando de acreditar no céu, muitos estão sendo despercebidos que o céu está muito próximo de vir até nós. Porque o céu ele vai vir nas alturas, meus irmãos. E aquele que perseverar até o fim será salvo. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, o que Deus está pedindo, está mandando te dizer nesse momento, Ele não está pedindo, Ele está mandando te dizer nesse momento, abra os olhos, que eu estou às portas. Abra os olhos, porque a última hora, a última chegada, o último momento está sendo chegado. Abrem os olhos, se convertam, façam o que é certo perante o Senhor. Deus está alertando a igreja. Esse canal é somente para alertar a igreja, para reensinar a igreja. Olha só, meus irmãos, o que está acontecendo hoje em dia? Hoje em dia nós temos que despregar o que foi pregado. É verdade, não tem para onde correr. Nós temos que despregar o que foi pregado. Porque o que foi pregado são teorias de prosperidade. O que foi pregado foi tudo que foi pregado, menos a palavra, a vontade de Deus. Hoje em dia você não entra na igreja para receber uma palavra de salvação igual está sendo nesse canal. Você entra numa igreja e você não recebe uma palavra de conforto, que o céu existe. Hoje em dia você entra numa igreja e você não recebe uma palavra de correção. Por quê? Porque hoje em dia, veja bem, deixa eu explicar melhor para vocês. Hoje em dia, o mundo aí fora, eles estão impondo leis e vontades malignas de que tudo é preconceito, de que tudo é transfobia, tudo é não sei o que, fobia, tudo. Por quê? Porque está colocando o indivíduo errado como centro da atenção. Eles estão colocando o erro como centro da atenção. Mas a verdade e a correção está ficando para trás. E muitas pessoas estão adquirindo coisas do mundo e trazendo dentro para a igreja. Meus irmãos, olha o perigo que está aí. O mundo aí fora, eles estão pondo leis malignas de que o teu filho tem que ser corrigido por eles e não pelo pai e pela mãe. Eles estão colocando pensamentos aí fora que o certo, ele é errado. Mas aí fora, o errado, ele é totalmente certo. O errado está no topo. E o certo nem existe mais. E muitas pessoas estão sendo lavadas a mente para acreditar que o erro, ele é superior do que a verdade. Mas lembrem-se, como Jesus disse, nós andamos na contramão do mundo. Enquanto o mundo está indo para esse lado, nós estamos indo pelo lado oposto. Porque Jesus diz, antes de aborrecerem a vós, mas me aborreceram. Porque enquanto eles estão nesse caminho que o errado ele está no topo, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O mundo é o caminho, a mentira e a morte, mas Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Porém, Jesus ele te deu duas opções de acreditar ou não acreditar. Resumindo essa palavra, Jesus ele te deu o livre-arbítrio de você escolher ou acreditar na mentira no mundo que está invadindo a igreja e contaminando os que se dizem cristãos, ou você pega o caminho da palavra de Deus, que é a verdade, que é a vida, que é salvação, a palavra de Deus, onde o certo é certo, o errado é errado. Deus está colocando uma chance na tua mão de escolher para onde você quer ir. Ou acompanha o mundo, ou vai acompanhar Cristo, porque Cristo diz,
Quem está comigo, ele está comigo, mas quem não está, ele não está comigo. Se não está comigo, está contra mim. E se não ajunta, não espalha. Meus irmãos, nós estamos chegando aos momentos finais do mundo, aonde o Senhor, ele separará o joio do trigo. Mas por que não arrancou o joio antes? Não. Se arrancasse o joio antes, arrancava também o trigo. Mas o Senhor, ele deixou crescer. Olha até que ponto chegou. O Senhor, ele deixou crescer. O Senhor, ele deixou maduro. É o que está acontecendo hoje. Hoje, o conhecimento está maduro. Por quê? Porque existe internet. Tem um pastor que eu acompanho que diz assim, vai doer, mas vai curar. Hoje em dia, a internet, ele está acima de todo o globalismo. Então, todos têm acesso à verdade. E todos têm acesso à mentira. Mas o caminho que você escolher, isso vai definir a tua eternidade. O caminho que você escolher vai decidir a tua eternidade. Ou vai querer passar a tua eternidade sofrendo no nojo eterno, ou vai passar a tua eternidade com alegria, abundância e gozo eterno. Você vai escolher, ou vai voar como águia e olhar para cima e adiante, ou vai andar como galinha, olhar para baixo e distante. Você vai escolher o teu caminho. Jesus está colocando nas tuas mãos o caminho que deve seguir. E olha que Jesus, ele é misericordioso para dar a nós o próprio caminho que nós devemos ir, o próprio caminho que nós devemos percorrer. Assim como Jeremias fez esse livro através do Espírito Santo de Lamentações, é que o Espírito Santo está dizendo nesse momento, o Espírito Santo, ele está lamentando por vós que não acreditais na verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus, ele tem caminho com abundância. Basta você que está desse lado querer adquirir a palavra ou não. Está nas tuas mãos. Jesus, ele está te dando uma chance. Jesus, ele está com os braços abertos. Assim, olha só, Jesus até na hora de ser crucificado, Jesus, ele abriu os braços para quem quiser abraçar a morte com Jesus, porque nós estamos mortos para o mundo, mas estamos vivificados no Espírito que habita em vós, esperando sim a ressurreição, esperando sim a vinda do céu até nós, porque o céu está próximo e nós esperamos aquele que adora em espírito e em verdade, esperamos o céu, esperamos o Espírito Santo de Deus. Esperamos o Espírito Santo de Deus que está aqui na terra a subir junto conosco, porque o Pai, o Todo-Poderoso, vai vir nos buscar. E quem subir, alegria e gozo, mas quem ficar, ranger de dentes, ódio, tudo abominável vai sobrar na terra, porque a igreja já não vai mais estar na terra. Estaremos na glória. É uma opção que você tem. Escolha agora. Você que está fora dos caminhos do Senhor, depois de ouvir essa palavra, se a palavra entrou no teu coração, se o Espírito Santo de Deus entrou no teu coração, largue tuas práticas que não provém do Senhor e se entregue à palavra de Deus, se entregue aos pés do Senhor enquanto é tempo, porque o Deus, ele está de braços abertos para te receber como filho, para te receber como servo, para te receber como cidadão do céu. E assim diz o Senhor nesse momento. Oh, glória! Até aqui falou o Senhor, glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, que palavra maravilhosa nessa manhã, nesse momento, aleluia. Chegamos mais um fim de uma palavra lá no canal do YouTube, @Momento Único Oficial. Meus irmãos, dê um joinha no canal, se inscreva no canal, dê um joinha.
Compartilhe essa mensagem, porque a palavra de Deus ela é compartilhada. A palavra de Deus verdadeira e pura, o evangelho puro, ele é compartilhado. Amém? Aqui quem vos fala é o seu irmão Emerson. Chegamos mais um fim dessa palavra maravilhosa que o Senhor ele tem para nós. @Momento Único Oficial com 2F. Aleluia. Que o nosso Senhor Jesus Cristo venha resplandecer a glória dele na sua vida. Até mais.